Venho, como outrora, aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como o fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus poderoso que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Evangelho segundo o Espiritismo. Olá, está começando mais um programa Filosofando com a graduanda em Filosofia e fundadora do CEF, Centro de Estudos Filosóficos Espíritas, professora Sônia Teodoro da Silva. O Espiritismo é uma doutrina filosófica de efeitos religiosos, como qualquer filosofia espiritualista, pelo que forçosamente vai ter as bases fundamentais de todas as religiões: Deus, a alma e a vida futura. Mas não é uma religião constituída, visto que não tem culto nem rito, nem templos, e que entre os seus adeptos nenhum tomou nem recebeu o título de sacerdote ou de sumo sacerdote. Estas são palavras de Allan Kardec no livro Obras Póstumas. E ele prossegue: o Espiritismo proclama a liberdade de consciência como um direito natural. Reclama para os seus adeptos do mesmo modo que para toda a gente. Respeita todas as convicções sinceras e faz questão da reciprocidade. Da liberdade de consciência, diz Kardec, decorre o direito de livre exame em matéria de fé. O Espiritismo combate a fé cega, porque ela impõe ao homem que abdique da sua própria razão. Considera sem raiz toda a fé imposta, donde o inscrever entre suas máximas. Não é inabalável, senão a fé que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. E ele finaliza: coerente com os seus princípios, o Espiritismo não se impõe a quem quer que seja. Quer ser aceito livremente e por efeito de convicção. Expõe suas doutrinas e acolhe os que voluntariamente o procuram. No capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos a matéria A Fé que Transporta Montanhas. Bem conhecido dos espíritas, o tema inicia-se com um trecho do evangelista Mateus, capítulo 17, versículos de 14 a 19, relatando o episódio em que Jesus, após realizar a cura do rapaz obsedado, questiona veementemente seus discípulos, que, alegando impedimentos, não o puderam curar. Jesus revela-lhes que a cura do jovem não ocorrera devido à pouca fé de seus próprios seguidores, pois se tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, nenhum obstáculo lhes impediria a ação. Ou seja, se a fé fosse mensurável, por menor que fosse, ela teria a mesma força em potência contida numa semente. O mesmo ímpeto em latência que impulsiona a semente em transformação. Jesus, como sábio conhecedor das incertezas humanas, faz uso de uma figura forte. E o que teria maior robustez, vigor, energia do que uma semente que contém a vida em desenvolvimento? Ele também diz que a montanha seria transportada apenas pelas palavras daquele que tem fé. Aliada desta última, a palavra, quando bem direcionada, confere real autoridade a quem a profere.
A palavra é dotada de uma mística especial, pois decodifica o pensamento, transportando do abstrato mundo das ideias ao concreto mundo sensível, onde transitamos confinados a apenas 5 sentidos que nos possibilitam a comum relação. Caracteristicamente limitada, por vezes falha, pois segue padrões de percepção limitadas às assimilações de tempo e de lugar, às peculiaridades culturais, aos hábitos familiares e individuais e padrões evolutivos espirituais. Donde concluirmos que a real comunicação entre os seres ainda não aconteceu. Poderíamos concluir também que a comunicação efetiva dar-se-á ao nível de um sentimento apurado, pois real, verdadeiro, cultivado como a semente de mostarda ou como carvão que se transforma em diamante, luzindo e trazendo à tona o amor subjacente, a verdade que jaz ao lado externo da caverna de Platão, ou do oceano intérmino e rico em vida e beleza, revelado pelo espírito André Luiz na introdução do livro Libertação. Sem dúvida que a palavra perderá o seu lugar, pois será condignamente ocupado por um estilo de comunicação onde o pensamento burilado no campo das formas adquiriu sua liberdade legítima, onde os estímulos da dor expandiram-no até a compreensão plena da verdadeira ética resultante do exercício de solidariedade, onde a moral enriquecida pelo sentimento de mútua compreensão e entendimento fazem-no o pensamento construtor da sua verdadeira identidade, outrora obscurecida pela rudeza do seu primitivismo, no futuro, porém, ampliando-se, transfigurando-se como a lagarta em borboleta, ornando-se com as luzes características de quem já conseguiu ser, após a jornada milenar do estar e do acontecer sucessivos, sujeitos ao determinismo natural, nem sempre consciente dos estágios em que se fixaram. Então, finalmente, entenderemos Jesus. Um pequeno intervalo, mas já voltamos.